Eu estou saindo hoje à noite da rotina, estou pregando uma mensagem que não faz parte da série que estou pregando. E nunca preguei essa passagem aqui na nossa igreja, essa parte da Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Espero que seja uma bênção. Eu gostaria de lidar um pouco com a provisão de Deus, a provisão de Deus. Irmãos, eu quero falar algo antes de orar. Deus é bom. Deus é bom. Eu falei recentemente, contei a história da minha sobrinha, como Deus curou ela. E Deus não somente cura, Ele faz muita outra coisa. O foco de Deus não é a cura do corpo, ou uma conta bancária cheia, ou qualquer outra coisa. É que nós glorifiquemos a Ele, ganhando almas para Cristo. Porque há muita pessoa que não conhece Jesus. Muita pessoa. Agora, porém, eu gostaria de lidar mais com as nossas vidas cristãs. E a situação de precisar e como Deus toma conta de nós. Então, nós estamos aqui em 1 Reis, capítulo 17. E antes de eu ler uns versículos aqui, eu vou fazer uma oração. Então, vamos para Deus em oração. Pai Celestial, eu agradeço o Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos dá diariamente. Há bênçãos que vêm para nós como resposta às nossas orações. Obrigado. Também há bênçãos que nunca nem pedimos e o Senhor ainda nos dá, da sua grande abundância. E queremos louvar o teu nome. O Senhor é muito bom para conosco. Hoje à noite queremos louvar o teu nome, considerando como o Senhor fornece o que nós precisamos, suprindo as nossas necessidades. E eu preciso da tua ajuda nessa pregação. Muita ajuda, Pai. O Senhor já sabe. E eu preciso que o Senhor guie as minhas palavras, os meus pensamentos, e que o Senhor abra o coração de cada ouvinte hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Contra o meu hábito de ler os primeiros versículos da passagem, eu gostaria de levar vocês para o fim da passagem que eu pretendo pregar hoje à noite. 1 Reis 17, eu vou pregar, começando com o versículo 1, mas vamos chegar aqui em versículo 14. 1 Reis 17, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que ele falara, ou tinha falado, pelo ministério de Elias. Quando a única coisa que você tem é Jesus, então você tem tudo que você precisa. Vocês acreditam nisso? Vem necessidades, mas se você precisa de algo, na sua mente você precisa, mas você não tem, então, de acordo com a vontade de Deus, você não precisa. Na hora que você precisar de verdade, que Deus sabe de tudo, Ele dá para você. Às vezes a gente tem a ideia que eu preciso de algo agora e a situação muda de tal forma que você acaba nunca precisando. Às vezes você precisa de algo específico e na hora certa aquela coisa específica vem para você. Muitas vezes Deus não somente dá o que nós precisamos, Ele dá para nós além do que nós precisamos. Em abundância. Você precisa de uma gotinha de água e cai uma cachoeira, às vezes. Quando Deus decidir dar assim da abundância dele. Agora então, eu gostaria de mostrar 3 coisas para vocês hoje à noite. A primeira coisa é essa, se vocês quiserem escrever. A palavra de Deus exige dependência. A palavra de Deus exige dependência. Aqui, note o que a Bíblia diz.
em 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A palavra de Deus exige dependência. Aqui, Elias, guiado por Deus, sendo profeta de Deus, falou para o rei, um rei ímpio, um rei imundo, um rei errado, não haverá nenhuma água, nem orvalho, nem chuva aqui, sem eu falar que vai existir. E você pode falar, uau, que milagre! É um milagre. Mas ao mesmo tempo, quando Acabe, esse rei horrível, não tem chuva, também o profeta não tem chuva. Vocês estão entendendo? Às vezes Deus nos dirige de uma certa forma que você fala, mas para eu conseguir continuar nesse caminho que Deus deu para mim, vai depender de Deus. E ele fala exatamente isso. Na verdade, irmãos, andar pela fé é sempre estar fazendo algo que somente Deus consegue realizar por completo. Eu vim aqui no Ouro Preto não conhecendo ninguém, além da família do pastor Jerry, mas eles vieram conosco, não havia ninguém. Eu não sabia de nada. O que vai acontecer? Como que o povo vai receber o nosso ministério? Qual vai ser o impacto da nossa pregação? As pessoas vão querer estudar a Bíblia conosco? Não sabendo de nada. Agora, hoje à noite, nós estamos tendo um culto, um salão lotado, com um povo dedicado, muitos até de terno hoje à noite, mas eu pedi, né? Mas é algo lindo. Nosso terceiro prédio, Deus revelou para nós certos talentos na nossa igreja. Tem pessoas que conseguem cantar e tocar instrumentos e que conseguem fazer coisas lindas como decorações na igreja. Pessoas que conseguem pregar e ensinar e ajudar com a administração da igreja. Coisas que não existiam alguns anos atrás. Deus fez isso. E eu posso dizer para vocês com convicção, Deus fez essas coisas por si só. Eu não fiz. Eu não consigo produzir isso. Tudo que eu produzo é ruim. Mas se Ele abençoar, é bom. É bom. Então, note essa verdade aqui. A palavra de Deus exige dependência. Vamos continuar. Segunda coisa. O caminho de Deus determina a provisão. O caminho de Deus determina a provisão. Note que versículos 2 a 7. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A prova de Deus revela a abundância. O que isso quer dizer? Deus decide as provas para nós. Nesse caso aqui, Elias, o profeta, falou: eu não vou falar que haverá chuva, porque não vai haver chuva por um tempo. E Deus fala para ele: e você, Elias, você vai para esse riozinho, e você vai ficar lá, bebendo água daquele rio, você não vai trabalhar, você não vai fazer outra coisa, você vai depender totalmente de mim. Inclusive, os corvos vão chegar e vão dar para você comida pela manhã e comida à noite. Agora, você pode imaginar, você está ali e todo dia esses bichos chegando, dando comida para você. E todo dia vendo a água diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. Note aqui, como a Bíblia diz aqui, versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e
Marca essa palavra, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele falou, eu vou ficar aqui. Deus me mandou ficar aqui. Eu nem sei quantos milhares de vezes eu já contei a história, mas na minha vida, Deus em vários momentos falou para mim provar Ele. Na verdade, Ele estava provando a minha fé, mas eu queria ver Ele. E um caso, eu posso dar várias histórias para vocês, mas uma coisa que Deus fez é que eu cheguei aqui em Rondônia sem carro. E para fazer a obra e levar a minha família, é muito importante ter carro, mas eu não tinha. E Deus falou para mim, não é para você falar nada para ninguém sobre o fato de que você não tem dinheiro e nada disso. Você vai orar e vai aceitar. Se eu não te der carro, você vai a pé para tudo. E ficou desse jeito. E daí, do nada, uma igreja entra em contato comigo e fala, nós queremos te dar dinheiro. Você precisa de algo, como, por exemplo, um carro? Uau! E eu não preciso de um carrinho sabe, 4 rodas. Eu preciso de um carro que cabe 7 pessoas, porque na época tinha Celina, Gabriel, Elise, Cristina e Moraia aqui. E a minha esposa, que dá 7, certo? 7 pessoas. E eu mandei mensagem para o pastor, falei, mas aqui no Brasil a situação fica complicada, porque carro aqui não é barato. Não é barato. E eu precisava, calculando-se pelo câmbio daqueles dias, eu precisava de $22 mil, não reais, dólares, para comprar um carro aqui de 7 lugares, etc. E instantaneamente, quando eu mandei o e-mail explicando para ele, eu preciso de 22 mil, ele falou, eu já enviei. E enviou. E o carro que a gente usa até hoje é aquele carro que aquela igreja comprou. Deus abençoando. Então, Deus me colocou numa certa prova, a prova da minha fé, para eu provar a abundância dele. E nisto eu vi o que ele consegue fazer. Ele consegue tocar o coração de um pastor e de uma igreja em outro país. E levar ele a escrever uma lista de coisas. Irmãos, se ele tivesse falado para mim, você precisa de um saco de farinha? Beleza. E eu mando mensagem, sim, seria legal ter um saco de farinha. Que eu não vou escrever para ele, eu preciso de um carro. Que Deus já me mandou, você não vai pedir carro. Mas Deus colocou o carro no coração dele. Note algo aqui, irmãos, que é interessante. Versículo 4. Deus disse, e há de ser que beberás do ribeiro, e note essas palavras, e eu te tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, quando você entra no caminho de Deus pela fé, naquele lugar da fé, Deus ordena até animais ou qualquer outra coisa para estar no lugar certo, no momento certo, para que quando você precisar, você tenha tudo o que você precisa. Tudo. E é isso que aconteceu naquele momento. Muitos aqui já me falaram de histórias, Deus fazendo algo aqui ou ali. A prova de Deus revela a abundância. Eu não sei, mas eu consigo imaginar, com cada dia passando, que o ribeiro ficava cada vez menor, com menos água, e ali ele esperando o que é que eu vou fazer agora? Tem menos água, e menos água, e menos água, e Deus não está falando nada para mim. Irmãos, às vezes, Deus não fala nada para nós. Nada. Ele está ativo, ele está cuidando de nós, mas ele fica em silêncio porque é uma prova da nossa fé. E a nossa fé tem uma certa paciência com a vontade de Deus. Eu espero que vocês estejam prestando atenção. A nossa fé tem paciência com a vontade de Deus. Você espera, e espera, e espera, e espera, e o ribeiro fica cada vez menor. Assim. Até não tiver nada. E quando você precisar de água, note aqui, versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor.
naquele momento, não antes. Porque é uma prova da nossa fé. Não é que Deus faz isso sempre com cada coisa das nossas vidas, mas em certos momentos, certas estações da nossa fé, Deus fica em silêncio para você demonstrar fé nele. O Senhor me prometeu, eu li, Pai, a tua palavra, e o Senhor prometeu, o Senhor vai tomar conta de mim, então não vou me preocupar. Posso mostrar uma passagem rapidinho para vocês, antes de chegar no terceiro ponto? Vamos, por favor, irmãos, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. E eu gostaria de ler uma passagem inteira, um pouco mais longa, mais comprida, mas eu quero que vocês prestem atenção. Essas são as palavras de Jesus, dadas para nos confortar e aumentar a nossa fé. Diz aqui em Mateus 6, no fim do capítulo, versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Amém. Olha aqui, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem enfiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Alguns de vocês têm emprego meio instável. Por um período você tem dinheiro entrando na conta, você tem uma renda. E outros períodos você não tem nada, ou quase nada entrando. E você pode, se não usar a sua fé em Deus, você pode entrar em pânico. O que eu vou fazer? Você vai lembrar que o mesmo Deus que cuida até dos lírios e das aves, cuida de você. Hein? Todos nós temos um pai biológico, e se você recebeu Jesus, você tem um pai celestial. Hein? E eu vou dar um segredo aberto para vocês. Deus é o dono de tudo. Sabe que Deus é tão poderoso, que Deus tem como pegar todo o dinheiro, ouro, prata, qualquer coisa do mundo, Ele pode misturar, colocar aqui ou ali. O que está no banco de um, Ele pode colocar no bolso do outro. Vocês sabem que Deus consegue fazer isso? Ele é o dono de tudo. Em nenhum momento deve existir em nós inquietação e ansiedade. Então, qual é o nosso alvo? Aqui em versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Marca aí na tua palavra, irmãos, a palavra primeiro. Hein? Você recebe dinheiro, primeira coisa, separar o seu dízimo, sua oferta. Por quê? Porque você vai buscar o reino de Deus. Eu sei que muita igreja prega muito sobre dízimo e oferta, todo culto prega alguma coisa. Eu espero que vocês, irmãos, estejam percebendo que eu quase nunca falo nada. A gente nem passa prato aqui.
Se você quiser dar, tem um lugar na caixa lá atrás, você pode dar. E vocês estão dando fielmente, eu agradeço a Deus por isso, porque vocês estão pagando as contas e tudo não cai em cima do missionário. É uma coisa linda. E Deus vai abençoar por causa disso, Ele vai mesmo. O caminho de Deus determina a provisão. Eu vou buscar primeiro, e Deus toma conta do resto. Agora, irmãos, vamos voltar para 1 Reis 17 e ver o terceiro ponto hoje à noite. A prova de Deus revela a abundância. A prova de Deus revela a abundância. Então, Deus mandou Elias ir embora. Sai do ribeiro, você vai para outro lugar. O que aconteceu? Vamos ver. Uma história interessante. Então, versículo 8 de novo. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita, marca essa palavra de novo, habita ali. Eis que eu ordenei, marca essa palavra, ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E essa mulher, eu acho que não sabia disto, como os corvos não sabiam. Mas Deus sabe, Deus é soberano. Então Deus disse aqui, eu ordenei ali a uma mulher viúva. Mulher viúva, vocês precisam entender, mulher viúva naquela época não tinha quase nada. Se você não tem marido, você sofre. Você perdeu o seu marido, a chance de você poder viver por muito tempo e ter muito é muito complicado. E Deus fala, eu vou usar uma viúva. Note aqui, versículo 10. Então Elias se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Bocado, pouca coisa, um pouquinho só, vendo que ela era viúva. Porém, ela disse, versículo 12, vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos, e olha que ela fala, e morramos. A gente não tem nada, Senhor. Estamos aqui no fim, nosso azeite, da nossa farinha. Quanto a mim, eu já decidi, essa é a última refeição que eu vou poder aproveitar com meu filho. Não tem mais nada. Ela não sabia que Deus tinha ordenado ela a não somente viver, mas sustentar o profeta. Versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Marca essa palavra, irmãos, no versículo 13, a palavra primeiro. A gente viu a palavra primeiro nas palavras de Jesus, em Mateus 6, agora a gente vê essa palavra de novo aqui em versículo 13, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Para o homem que representa a Deus, o homem que veio para você com necessidade, primeiro cuida de mim e depois você pode cuidar da sua vida e dar do seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus, versículo 14, o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e marca essas palavras, e a sua casa muitos dias. Ela falou, hoje nós vamos comer nossa última comida e depois a gente vai morrer. Mas ela colocou Deus em primeiro lugar, o reino de Deus. E a Bíblia diz que ela comeu
muitos dias. Não é lindo isso? Você pode acabar lendo uma história dessa e não prestando atenção, você não vê. Versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério do Elias. A prova de Deus revela a abundância. Quando você chega ao fim da prova, você vê o milagre de Deus. Uma vez, em São Paulo, eu e minha esposa, com alguns filhos, né? Não sei se Christian tinha nascido ainda, e Mariah nasceu aqui no Ouro Preto. Então isso foi em 2011, 2010, 2011, não lembro exatamente quando. E a gente não tinha quase nada. A gente estava comendo arroz com manteiga e a gente tinha água. Era a nossa comida. A gente estava pagando pela escola de línguas. Se eu não me engano, ela estava grávida com o Christian, a gente estava pagando por isso também. Indo para um hospital caro e tudo. E a gente viu as contas chegando, o aluguel. A gente estava pagando um aluguel muito alto em São Paulo. Porque São Paulo é um horror. Uma casa aqui que é tipo 1.500, lá é 5.000, 6.000, 7.000. Mesma casa em São Paulo. E eu me lembro vendo as contas e a gente estava esperando. Quando cair na conta o dinheiro das igrejas que estão nos apoiando, a gente paga as contas. Mas pela fé, a gente não tem como, a gente não vai pedir ajuda porque Deus falou para mim, para eu não pedir. Então eu estava orando e ela orando e eu voltei da aula de português e minha esposa, se eu puder falar, ela estava chorando. Porque caiu pouquíssimo dinheiro na conta. E ela falou para mim, como que nós vamos pagar as contas? Eu falei para ela, Deus vai fornecer o dinheiro que a gente precisa. Daí eu corri para o meu quarto, fechei a porta, fiquei de joelho, eu estava orando. Ela não viu isso, mas eu não estou nem mentindo, era verdade mesmo. Eu estava de joelhos, rogando a Deus. Falei, Deus, não faz sentido, a gente está querendo te servir, andar pela fé, a gente estava precisando desse dinheiro e não caiu na conta. O próximo dia, a gente olhou a conta no celular ou no computador, eu não sei, e caiu uma outra grana boa, tipo, além do necessário, que nunca acontece. Eles colocam o dinheiro 2 vezes no mês, né? É tipo assim, não é uma vez um dia, outra vez no próximo dia. Eu fiquei confuso, mas de onde veio esse dinheiro? E essa única vez que isso aconteceu, e a única vez que foi necessário, eu conversei com a moça, ela falou, é o seguinte, entrou um dinheiro especial para vocês que eu coloquei ontem, além do necessário, e hoje eu coloquei o dinheiro normal um dia atrasado, né, algo assim. Então a gente foi de não ter o suficiente para ter uma abundância, para poder fazer tudo que a gente precisava. Se eu não me engano, até os meus pais iam chegar para passar tempo conosco e havia uma preocupação que a gente não ia ter para nem fazer coisas com os nossos pais, meus pais. Mas Deus forneceu esse dinheiro para nós. Nós chegamos àquele momento, Deus, mas como que o Senhor vai fazer isso? Mas como eu já falei para você, se você quiser andar pela fé, você tem que crucificar a pergunta, como? Como? Deus lida com essa pergunta como? Ele que lida com as necessidades. A gente tem que simplesmente buscar primeiro o reino de Deus. Agora, Deus quer provar a fé dos irmãos, como Ele quer provar a minha fé? Ele quer. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Você quer provar a abundância de Deus? Você quer isso? Você quer ver Deus operar milagrosamente na sua vida? Eu quero ver isso, com certeza. Mas se você sempre faz as coisas de um jeito que você não depende de Deus, por que você quer ou você imagina que você vai ver a mão milagrosa de Deus? Milagre é o seguinte, você tem que ter fé e algo impossível. E quando você tem fé e algo impossível, daí você tem milagre.
E se você sempre encontra algo impossível e você não segue a Bíblia, você não, eu lido com isso do meu jeito. Bom, você pode até lidar. Você pode até pecar se precisar para resolver um negócio. Mas você não vai ver a mão de Deus na sua vida. Porque você escolheu um atalho, rejeitando a abundância de Deus. E preste atenção, a vontade de Deus é sempre melhor. Às vezes você passa pelo vale da sombra da morte, mas você não tem que ter medo, porque o Senhor está conosco, sempre conosco, abençoando. Eu não vou falar para vocês, quando você tem necessidade, não é para você falar nada para ninguém. Eu não vou falar isso. Eu só sei que na minha vida, em alguns momentos, o Espírito Santo tocou meu coração. Era para eu não falar nada. Nada. Em vários momentos eu posso olhar e falar, Deus operou ali, Deus abençoou ali, Deus fez um milagre ali, Ele fez isto. Eu estou aqui hoje por causa da mão de Deus. A Bíblia diz que a gente vai de fé para a esperança e esperança para o amor. E esperança é quando você já viu Deus operar pela sua fé. Onde você está hoje à noite? Onde você está? Vamos abaixar nossas cabeças, por favor, fechar os nossos olhos. Eu queria falar um pouco sobre a nossa fé. Eu falei 3 coisas. A palavra de Deus exige dependência. O caminho de Deus determina a provisão. E a prova de Deus revela a abundância. Eu tenho uma pergunta. Mas normalmente é para vocês levantarem as mãos antes de orar. Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer uma pergunta mesmo assim. Eu quero que você pense muito bem. Não pense no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, nos seus filhos ou em qualquer outro. Pense sobre sua própria vida. Não importa sua idade ou gênero. Quem você é, pense sobre você, porque Deus quer operar na sua vida. Pessoal. E seja muito sincero, não acredite numa mentira sobre a sua vida. Essa pergunta. Você está andando pela fé? Você está andando pela fé? Você tem tudo organizado, programado, tipo, você consegue ver a solução para tudo? Ou você está tão dentro da vontade de Deus que para poder ir para frente exige fé na provisão dele? Pai Celestial, eu agradeço o Senhor pela ajuda no preparo dessa mensagem, na pregação dela. Obrigado pela história de Elias aqui em 1 Reis 17. Obrigado pelas palavras que nos confortam de Jesus. E Pai, eu sei que é muito fácil ter religião sem relacionamento. Conhecer a Bíblia sem ter fé. Ter as respostas, mas não ver a Tua mão operando nas nossas vidas. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para a minha querida igreja. Nossa igreja. Pai, por favor, que haja em cada um de nós fé, muita fé, grande fé, confiando em Ti. Nos ajude, Pai, a não ser teimosos, mas com humildade, confiando no Teu poder, aceitando a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.